Boa noite a todos. O vereador José Francisco de Moura Campos fará a leitura da Bíblia Sagrada. Salmo 8. O homem reflete a grandeza de Deus. Jafé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Exalta-te a tua majestade acima do céu. Da boca da criança e dos bebês tiraste o louvor contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando contemplo o céu, obra dos teus dedos, e a lua das estrelas te fixaste. O que é homem, para dele te lembrastes. O ser humano, para que vistes. Tu fizeste pouco menos do que um Deus, que coroaste a glória e o esplendor. Tu fizeste reinar sobre as obras de tuas mãos, e sob seus pés dele tudo colocaste. Ovelhas e boi, todos eles, e as feras do campo também, as aves do céu e os peixes do oceano, que percorrem nas sendas dos seus mares. Jafé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária do dia 11 de fevereiro de 2019. Passamos agora para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário as atas da primeira e segunda sessões ordinárias de 2019 e coloco em discussões as atas das referidas sessões, e se algum vereador desejar retificar ou impugnar essas atas, deve manifestar-se nesse momento. Ficam as atas da primeira e segunda sessão ordinária de 2019, aprovada pelo plenário. Uma correção. As atas que estão em discussão, para ser aprovadas ou rejeitadas, é da primeira e segunda sessão extraordinária. Então ficam as atas da primeira e segunda sessão extraordinária de 2019, aprovadas pelo plenário. Passamos agora para a leitura do material de expediente. Resposta de ofícios. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal de Laranjal Paulista. Resposta ao ofício número 447/2018. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, em atenção ao assunto em epígrafe, a concessionária Rodovias do Tietê vem respeitosamente informar que o início das obras do contorno da Maristela estão previstas para o mês de agosto de 2019, com duração de aproximadamente 2 anos. Ressaltamos que a execução das referidas obras estão condicionadas à superação de todas as exigências necessárias, entre elas a desapropriações, licenças ambientais e demais interferências. Sendo que tínhamos a esclarecer, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitando o ensejo para envio de protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, concessionária Rodovias do Tietê, Emerson Luiz Bittar, diretor-presidente. Requerimento. Senhor presidente, requerimento número 17/2018.
em referência aos termos contidos no requerimento em epígrafe, objeto do ofício número 426, 2018 DTL, datado de 13 de novembro de 2018, apenas ao presente encaminho a Vossa Excelência cópias de documentos para atendimento às solicitações, o quanto segue. Memorando, SAF número 244 de 2018, contrato, Prefeitura do Município de Laranjal Paulista e o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Terceiro, termo aditivo ao contrato Prefeitura do Município de Laranjal Paulista e o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Planilha contendo os nomes dos estagiários do CIEE, emitido pela Prefeitura do Município de Laranjal Paulista. Planilha contendo os nomes dos estagiários do CIEE, emitido pelo Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Contrato, Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, com o Instituto de Talentos e Inclusão. Planilha contendo os nomes dos estagiários da Talentos, emitido pela Prefeitura do Município de Laranjal Paulista. Em tempo, apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Alcides de Moura Campos Júnior, Prefeito Municipal. Indicação. Indicação 1 de 2019. José Francisco de Moura Campos. Assunto: dispõe sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 155 do regimento interno desta Câmara, indicando-lhe que seja executado o serviço de manutenção na Praça Paola Guiraldi Luvisotto Stringini. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar que seja executado o serviço de manutenção na que seja executado o serviço de manutenção na Praça Paola Guiraldi Luvisotto Stringini, localizada no Jardim Ambiental. O local, conforme fotos anexas que vão na indicação, necessita de manutenção nos brinquedos e nos aparelhos de ginásticas. Além da manutenção, há necessidade da limpeza, com o corte do gramado e retirada de mato da calçada. Tal indicação é de suma importância, visando incentivar o esporte, que é uma formidável arma social para melhor desenvolvimento da população, visando aproximar as pessoas e fazer com que estes exercitem não somente o corpo, mas também a mente, para que possam obter resultados mais expressivos na sua vida, seja ela profissional, estudantil ou dedicada ao lazer. Sendo isto o bastante a explanar, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração pelo excelentíssimo senhor Alcides de Moura Campos Júnior, prefeito municipal. Câmara Municipal do Laranjal Paulista, 4 de fevereiro de 2019, José Francisco de Moura Campos, vereador. Indicação 2, 2019. Vereador José Francisco de Moura Campos. Assunto: dispõe sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 155 do regimento interno desta casa. Indico-lhe que sejam feitos reparos de ampliação da iluminação pública, assim como a poda das árvores na Praça Carlos Alberto Barbieri. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo sugerir que sejam feitos reparos, ampliação da iluminação pública, assim como a poda das árvores, na Praça Carlos Alberto Barbieri, localizada no Jardim São Cristóvão, objetivando maior segurança aos moradores do bairro e à população que por ali transitam diariamente. Sendo isto bastante a explanar, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração pelo excelentíssimo senhor Alcides de Moura Campos Júnior, prefeito municipal. Câmara Municipal do Laranjal Paulista, 8 de fevereiro de 2019, José Francisco de Moura Campos, vereador. Indicação 13 de 2019. Autores: José Francisco de Moura Campos, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, Carlos Alberto Rossi,
Cláudia Regina Martins Correia Alves, Rodrigo Marçom Marcon, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo, Regina Maria de Araújo Abdala e Tiago Roma Zanqueta. Assunto: dispõe sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 155 do Regimento Interno desta Câmara, indicando-lhe a análise da possibilidade de ampliação do cemitério municipal, utilizando a parte da área da praça localizada em frente ao cemitério. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo solicitar que seja efetuada uma análise técnica da possibilidade de ampliação do cemitério municipal, utilizando a área da praça localizada em frente ao cemitério. Como é de notório conhecimento do estado estrutural e físico do cemitério municipal, não comporta mais a demanda do município. Portanto, não há mais espaço para novos jazigos, o que causa transtorno à população, que em um momento tão triste, que é da perda de um ente querido, ainda ter que lidar com a falta de local em seu município para poder enterrar seus parentes. Sabemos também que para ampliação ou construção de cemitério são necessários estudos e análises técnicas do solo e da área, dentre outros quesitos. Portanto, diante da importância e emergência do assunto, apresentamos a presente indicação para que seja feita a análise, urgentemente, da possibilidade de utilizar a área onde atualmente é uma praça em frente ao cemitério municipal para ampliação. Sendo isto bastante a explanar, renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração pelo excelentíssimo senhor Alcides de Moura Campos Júnior, prefeito municipal. Câmara Municipal do Laranjal Paulista, 6 de fevereiro de 2019. Projetos protocolados. Processo número 620, Projeto de Lei Complementar número 19 de 2018, do Poder Executivo. Altera os anexos 1, 2 e 7 da Lei Complementar número 85 de 2007, para o fim de proceder à alteração da nomenclatura, classe, atribuição e quantidade dos agentes fiscais de urbanismo para agentes fiscais de postura e das outras providências. Processo número 656. Projeto de Lei Complementar 21 de 2018. Do Poder Executivo. Altera o Código de Postura do município de Laranjal Paulista para dispor sobre o horário de funcionamento das farmácias e drogarias e das outras providências. Processo número 4. Projeto de Lei Complementar 1 de 2019. Do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação, estrutura e atribuições das subprefeituras dos distritos de Laranjal, dos distritos de Laras e Maristela, no município de Laranjal Paulista. Estabelece procedimentos para a sua estruturação e gradual implantação e das outras providências. Processo número 31. Projeto de Lei 5 de 2019, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e da outras providências. Processo número 38, Projeto de Lei número 6 de 2019, do Poder Executivo. Institui o Fundo Municipal de Justiça Restaurativa a preço público pela sua atuação em cursos e palestras e das outras providências. Esses são os projetos que foram protocolados. Encaminhamento dos processos. Primeiro turno de votação. Processo número 639. Projeto de Lei número 58 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação do programa Patrulha Agrícola Mecanizada no município de Laranjal Paulista e define procedimentos e de outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado à ordem do dia. Processo número 15. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2019,
do Poder Executivo, dispõe sobre a instituição do Programa de Demissão Voluntária, PDV, e das outras providências, por determinação do senhor presidente, fica encaminhada a ordem do dia. Único turno de votação. Processo número 35. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2019, da Mesa Diretora. Dispõe sobre a alteração e revogação de artigos do Decreto Legislativo número 4 de 2009. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhada a ordem do dia. Processo número 40. Requerimento número 1 de 2019. Dos vereadores Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, José Roque de Camargo e Ivete Aparecida Migliani. Requerem cópia na íntegra do processo licitatório número 38 de 2015, carta convite número 10 de 2015, contrato número 65 de 2015, que tem como objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas de administração, finanças, orçamentos, contabilidade e planejamento, no valor de R$ 77.760. Requerem cópia na íntegra do processo licitatório número 7 de 2019, convite número 1 de 2019, contrato número 8 de 2019, que tem como objeto a prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria tributária e administrativa, no valor de R$ 118.800. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhada a ordem do dia. Processo número 44, requerimento 2 de 2019, do vereador José Francisco de Moura Campos. Requer um relatório constando quais são os médicos que recolheram ISS no município nos últimos 3 anos. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhada a ordem do dia. Senhor presidente, não há mais processos para a ordem do dia. Encaminhado o material do expediente, iniciaremos o uso da palavra livre de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, plateia presente, bem-vindo. Temos alguém aqui. Senhor presidente, há 2 anos atrás, no começo do mandato, tenho pedido, eu e mais alguns nobres colegas, através de ofícios de gabinete, ofício de tribuna, junto à Câmara Municipal e até mesmo pessoalmente, a inclusão do bairro da Vila Totti no trajeto do ônibus circular. Aconteceu que no começo do mandato, fizemos visita no bairro, conversamos com os moradores e, através desse estudo e conversa junto com os moradores, sugerimos um trajeto onde o ônibus circular seria bem-vindo dentro do bairro. Acontece que no final do ano, um fato bem animador para os moradores aconteceu. O prefeito, junto com uma equipe, fez uma visita, no final do ano passado, fez uma visita ao bairro e constatou que realmente haveria necessidade da inclusão do bairro na linha do ônibus circular. Então, no dia 29 de novembro, na rua Floriano Alves Lima, bem próximo ao Mercado Bendinelli, que é conhecido ali no bairro, foi colocada uma demarcação do ônibus circular. Já no dia 18 de dezembro, a rua foi sinalizada, foi feita a demarcação de pintura, né? E começou-se a colocar um ponto coberto ali para se esperar a passagem do ônibus. Mas o que ocorreu? Hoje, aquela demarcação que animou o bairro, ela foi repintada. Quer dizer, foi pintado de preto em cima
essa demarcação não existe mais. O ponto não foi terminado. E houve muitos questionamentos, porque através de uma outra análise que não foi a nossa, o trajeto do ônibus chegou a tirar um ponto do lado do supermercado Nelo Parducci, que também ocasionou grandes reclamações. Hoje, esse ponto voltou ao lado do Nelo, não sei se já está funcionando. Na subida da rua Antônio Rodrigues Machado, que também foi demarcada lá em cima, na esquina, como um suposto ponto na retirada do Nelo, também foi retirado. E aí eu lhe pergunto, senhor presidente, pergunto ao senhor, mas nós vamos direcionar essa pergunta ao executivo. Onde fica a nossa responsabilidade com a população? Onde fica o desperdício desse dinheiro público em algo mal projetado, mal pensado? Se estamos falando, de repente, em doações, se alguém doou para essa demarcação as tintas, falo também sobre o respeito com os nobres colaboradores que tentam ajudar o nosso município. Sem citar que a população ficou descrente em algo que praticamente já acreditávamos que seria vamos dizer assim, um pedido ganho. Mas então, eu gostaria, senhor presidente, que mandassem ao executivo um ofício no qual seja questionado se esse ponto, se o bairro da Vila Totti, ele vai ser inserido nesse trajeto do ônibus circular. Se não, vamos dizer para a população que não. E se sim, qual será o itinerário desse ônibus? Qual será o trajeto que ele fará ao passar no bairro? Os horários de funcionamento, né, que ele vai passar e quando terá início esse serviço. Senhor presidente, gostaria de mencionar aqui também, em breves palavras, sobre o nosso regimento, o regimento da casa, que ficou pronto, já estamos com o nosso regimento em mãos. O regimento também já está na transparência aqui no site da casa. E eu gostaria de só pontuar e ressaltar para todos os munícipes sobre a tribuna livre. Houve um questionamento que a tribuna livre havia sido cancelada no ano passado. Foi uma má comunicação. Na verdade, haveria uma votação aqui nesta casa, numa determinada sessão, onde seria votado que precisaria ter um quórum na casa, para que houvesse a tribuna livre. E como eu mesma até sugeri que pudesse ser incluída uma ideia que a tribuna livre acontecesse depois da sessão, foi acatado, mas a tribuna livre continuou no passado como de costume. Todas as primeiras terça-feiras do mês, e nós viemos até aqui, mas ninguém compareceu. Mas cabem às pessoas agora, através do regimento interno, no capítulo 4, do artigo 208, entrar, tomar esclarecimento de como ela funciona. E um ponto, um inciso aqui muito importante, é que ficou determinada que a sessão ordinária, termina a sessão ordinária, e observado o intervalo de 2 minutos, o primeiro secretário procederá à chamada das pessoas inscritas para falar naquela data, de acordo com a ordem de inscrição. Então, o que eu quero ressaltar aqui? Depois cada um pode ler quais são as regras para que a tribuna livre aconteça, mas é que a população vai ter a chance de contar com os 11 vereadores aqui na casa para poder ouvir suas reivindicações, que às vezes em outro horário não foi possível. Então, obrigada, presidente, por hoje é só. Com a palavra o vereador Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, plateia presente e todos que nos ouvem e assistem. Senhor presidente, nesse período de recesso, tenho recebido muitas reclamações sobre a área de esportes. Acredito que mais vereadores aqui já tenham também recebido essas mesmas reclamações. Então, para melhor esclarecimento, peço que se oficie um convite ao secretário de Esportes para que seja feita uma reunião nessa casa com todos os vereadores,
para que de forma sensata podemos esclarecer, melhor entender sobre o que nos relatam. Acho que com diálogo poderemos até ajudar a melhorar essa pasta. Também gostaria de registrar aqui, que em visita ao bairro da Vila Zala, constatei que dentre vários problemas que naquele bairro, que disparado aparenta ser o mais esquecido pela administração, quase não há nenhuma placa de identificação de rua, visto que na região central, recentemente recebeu novas placas. Esse bairro necessita de placas, até porque os próprios moradores têm dificuldade de saber onde é tal rua dentro do bairro. Além de melhorar, por exemplo, para a empresa de iluminação pública se localizar melhor, e assim também como para outras empresas de prestação de serviço e reparos. Pode até ser que já esteja programada essa instalação, e eu desconheço tal informação, mas fica aqui registrado. O assunto mais importante que eu gostaria de dizer hoje é um assunto que já venho relatando há algum tempo, que é a falta de transparência nos contratos e licitações do Executivo. Em 22 de outubro de 2018, fizemos um requerimento em conjunto, solicitando cópia do processo licitatório sobre a iluminação do Largo São João e sobre a empresa Cláudio Roberto de Oliveira, que atua na área de construção e reforma. Essa resposta só chegou através de pedido judicial, mandado de segurança, no início desse ano, coisa que já levanta suspeito de algo errado. E depois de analisar os documentos, então, constata-se mais suspeitas e irregularidades. No contrato de iluminação do Largo São João, saliento que não estou questionando aqui a qualidade do serviço, coisa que, aliás, precisava assim ser feito, visto a penumbra que se encontrava o Largo São João. O que vale relatar aqui é a grande suspeição de favorecimento à empresa ganhadora, pois das 3 empresas participantes, ganhou a de maior valor. A empresa ganhadora, a Método, deu o preço de R$ 288.308,43, ante R$ 255.999,90 da empresa Alf, e a de menor preço foi a empresa Elemento, com R$ 183.893,48. Ou seja, da primeira para a terceira tomada de preço, teve uma diferença de R$ 104 mil a menor. E quem ganhou foi a empresa Método. Esse processo de licitação teve início em novembro de 2017 e término em abril de 2018. O que se nota, analisando os documentos, é grande suspeita na desclassificação das empresas com menores valores e dúvidas na interpretação do edital, que foi motivo de desclassificação. Então, iremos, porque eu vou convidar em conjunto quem solicitou o requerimento, detalhar melhor esses trâmites e remeter uma denúncia aos órgãos competentes. Agora, no caso do Cláudio Roberto Oliveira, empresa da área de obras, essa empresa recebeu em 2018 mais de R$ 115 mil sem licitação por serviços prestados, como pinturas e reformas, que foram nos seguintes locais: Cozinha Piloto, Escola Iara, Creche Nossa Senhora Auxiliadora, Escola Abaulado, Espaço Amigo Vila Zala, Praça Gino Basso, Antigo Fundo Social, Oficina Terapêutica, Escola Cecília Salto, Creche Paminondas e Posto de Saúde da Vila Zala. Outra coisa que levanta grandes suspeitas e dúvidas são a ausência de empresas aqui da cidade participando das tomadas de preço. Com isso, considero um explícito direcionamento e favorecimento de licitações nesses contratos. Por isso, senhor presidente, deixo aqui registrado que, além da falta de transparência, falta de respeito conosco, descumprimento da lei em responder aos requerimentos dos vereadores, há grandes irregularidades nesses empenhos, falta de responsabilidade e muita alta confiança com a certeza de impunidade.
Por isso, casos como esses, cada vez que constatado, em conjunto com alguns vereadores, iremos cumprir a nossa obrigação e remeter ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Só lembrando que não somos contra os serviços e melhorias aqui para o município, e sim a forma como é feita essas contratações. Por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ivete Aparecida Migliani. Senhor presidente, prezados colegas internautas, presentes nesta Casa de Leis, boa noite. É com muita satisfação, esperança e principalmente responsabilidade que iniciamos hoje os trabalhos do 3º ano do nosso mandato na Câmara Municipal de Laranjal Paulista. E o nosso início ocorre praticamente ao mesmo tempo que os novos deputados e senadores do nosso país que tomaram posse no dia 1º de fevereiro em Brasília. E um fato muito importante a ser registrado diz respeito às renovações que as eleições de outubro de 2018 impuseram ao país. A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem o maior número de deputados estreantes das últimas 3 décadas. O maior número de deputadas mulheres de todos os tempos. Além disso, dos 56 senadores que tomaram posse, apenas 8 estão retornando pela reeleição. Trata-se com certeza da maior renovação das últimas décadas e uma sinalização do eleitor para a urgente necessidade de uma nova postura de seus representantes. É uma mensagem muito clara enviada pelo povo brasileiro. O povo brasileiro quer mudanças, ele quer trabalho, quer segurança, educação, respeito e, acima de tudo, honestidade e comprometimento dos que lidam com a coisa pública. Ele não quer mais reprisar os acontecimentos das últimas décadas. Não importa se o agente público é servidor de carreira ou mandatário político. Não importa se ele ocupa cargo no executivo, no judiciário ou no legislativo. Não importa se ele pertence ao 1º escalão da República ou à mais modesta participação pública do município mais distante deste país. O cidadão brasileiro quer honestidade, comprometimento e transparência acima de tudo. Ele não quer mais políticos desonestos, que se corrompem com propostas e negociatas, ou que se juntam a lobistas para obter vantagens em benefício próprio. Sabemos que aqueles que nos elegeram estão de olhos atentos, e para que possamos bem representá-los, precisamos estar em consonância com os seus anseios. Inúmeros são os nossos desafios, sobretudo porque muito é esperado desta casa legislativa. Os tempos são outros. É imprescindível que haja uma maior fiscalização dos poderes por parte da sociedade, para não perdermos o foco e a determinação, e para superarmos os obstáculos e fortalecermos nossas instituições e o Estado democrático de direito. Para isso, é importante o acesso de todos os brasileiros a melhores condições sociais. Sejamos mais otimistas, mais austeros, mais eficientes e mais próximos do povo. No dia a dia, irmanados no princípio da igualdade entre todos. Os cidadãos, os eleitores deste país querem participar, querem acompanhar o que seus representantes fazem ou se omitem de fazer. É um direito que lhes assiste. E mais do que isso, é um princípio fundamental sem a qual as democracias perecem. É saudável e desejável que o cidadão seja incluído nas discussões das matérias que lhe dizem diretamente respeito, impondo-se sua inclusão às tecnologias da informação, inserindo-os na rotina política
e potencializando sua participação. Mas não podemos nos limitar a meras palavras. O exemplo precisa ser dado por nós, em nossas proposições, discussões e deliberações. Vamos tornar isso realidade. O convite que faço a todos os cidadãos e cidadãs de nossa cidade é franco, despretensioso, simples e direto. Sejamos todos protagonistas na construção de um novo país e do futuro de nossa cidade. Que tenhamos, senhor presidente, com as bênçãos de Deus, uma excepcional legislatura e que tenhamos um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, ouvintes e presentes. Boa noite, internauta. Agradeço a Deus por estar aqui novamente, senhor presidente, e quero, de início, parabenizar a nova mesa diretora. Desejar que Deus ilumine a todos os vereadores, junto com a nova mesa diretora, e sucesso a todos. Também quero desejar também um ano grandioso para o nosso prefeito, Alcides Moura Campos, em que, em união com a Câmara Municipal e a Prefeitura, o Executivo Legislativo, conseguiríamos passar essas crises que está de trabalho, de empregos, que tem aqui, está faltando muito. E com isso vamos conseguir a ideia, se Deus quiser. Senhor presidente, eu já gostaria de fazer um ofício ao prefeito, onde uma manutenção das estradas rurais. Parabenizar, senhor prefeito, antes de tudo, pela a nova aquisição das máquinas, e com isso, já aproveitando aqui, fazer o ofício, pedindo manutenção das estradas rurais, principalmente aquela do que passa atrás, no caminho que vai para Distrito de Laras, que é a Capela, no Pantojo, Castardelo, lá também tem a Mangueira Preta, que todos estão pedindo que façam uma manutenção. Então, já quero que oficie ao senhor prefeito que faça já o cuidado necessário naquelas estradas rurais. Eu gostaria que fizesse um ofício à Sabesp para que seja feito avaliação de todos os reparos que estão sendo feitos na cidade. Eu andei reparando muitos buracos que foram abertos para a Sabesp e que quando fizeram tamparo, a maioria deles está afundando. E está ficando uma valeta enorme, destruindo carros, bicicletas, motos. Haja visto, senhor presidente, que aqui, Amadeu Miúcio, na frente da Câmara Municipal, ou nas costas da Câmara Municipal, mas na frente, quem entra aqui na sessão, tem um buraco que a Sabesp abriu e afundou. Então, quer dizer, que em vez de não vou ficar aqui sendo um garotinho de recado, falando rua por rua. Então, gostaria que a Sabesp, um órgão que eu considero muito respeitoso, que passe e veja os seus trabalhos que está sendo feito, tapa o buraco, porque está afundando muito. Isso aí está trazendo grande descontentamento da população. Também eu gostaria de ratificar um pedido que foi feito aqui, por uma indicação minha, é que fizesse abertura lá da quadra da Vila Zala pela Milene Pilon, que é de fácil acesso. Para quem quiser frequentar aquela quadra, quando tiver algum esporte de skate, que não vier pessoas de fora, de fácil acesso e fácil estacionamento. Então, tem um portão nessa entrada. Então, eu gostaria de pedir para o prefeito que olhasse com carinho o pedido que foi feito. Tá? Essa indicação, e reveja essa indicação. Quando foi pedido para fazer a minha indicação na Praça Paola, que a praça também lá na São Cristóvão, as praças estão sendo, é muito necessária a manutenção dos brinquedos, onde acontece o acidente das crianças. Eu já mandei foto anexas à indicação. Poda da grama, por causa de estar tendo muitos escorpiões, muitos bichos aí. E também nessa praça da São Cristóvão, perto do Pincosta, lá está muito escuro.
E como nós nos preocupamos muito com a segurança pública, lá necessário sim que troque ou coloque mais iluminações, podem as árvores que estejam lá, porque a árvore faz sombra, tampa a luz que já existem. Então, não só a luz que existe, mas é necessário colocar mais luzes naquele local, sim. Então, eu peço que o prefeito, com carinho, reveja essa indicação. E também lembrando que foi feito o pedido por mim e pela vereadora Cláudia aqui, a poda de uma árvore lá no caminho da Maristela, que foi pedido nos munícipes daquela região, no próprio caminho daquela praça, na frente do salão de festa da igreja, que obstrui a passagem, não tem sentido ter aqueles pinheiros, que lá é pior ainda, alguém pode ficar escondido lá atrás. Pensando na segurança pública, tem que ter podar, lá não tem sentido manter aquelas árvores mesmo. Já foi pedido e eu passei lá, não foi cortado até hoje. Então, que os órgãos competentes tomem a providência o mais rápido possível também para fazer esses cuidados. Eu gostaria, senhor presidente, já encerrando meu assunto, aqui convidar toda a população, a todos os vereadores, a casa presente aqui, para todos os presentes, que no dia 18 haverá reunião do Conseg, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, que é cedido para a presidência da casa, cedido o espaço para nós. E nessa reunião vai ser discutido algumas coisas de segurança e também haverá abertura para interessados na nova mesa diretora para ser presidente. Então, nós estamos colocando já o listado de convocação, estou convidando a população, precisamos que a população compareça, não só na época de crise, mas compareça sim para ter uma boa manutenção. Estão com projeto de vigilância solidária, estão com vários projetos que precisamos manter esses projetos. E precisamos que a população compareça. E deixo aberto aí para novas eleições que será aberto, que será realizado agora em abril. Então, os interessados que compareçam na nossa reunião de fevereiro e março para que façam a chapa. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra o vereador José Roca de Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, internauta. Senhor presidente, a minha fala eu vou começar com a situação da nossa iluminação pública. Tá? Caminhando, aproveitando o calorzão. Esses dias a gente estava caminhando e caminhando muito à noite. A quantidade de ruas está difícil, com calçadas levantadas pelas árvores. Você não consegue andar pelas calçadas, não consegue andar pelas ruas. Então, eu queria um ofício para o responsável, o limite, quantas lâmpadas a ser trocada mensalmente, para a gente ter uma ideia, porque a gente não tem. Tem a rua da minha casa, Luiz Garpelli, já faz 3 ou 4 meses, que já está queimada, já foi... Eu não pedi, os vizinhos pediram, e até agora não, nada de situação de melhora. O dinheirinho vem vindo na conta nossa, por sinal, bem salgadinho. Reclamação do povo do rural, e a gente não vê melhoras nenhuma. Então, eu queria quantidades estipuladas a ser trocadas mensalmente. Como o doutor já falou da Sabesp, só citar um local, porque, infelizmente, hoje é a passagem do meu trabalho, e acho que de todo mundo para chegar no centro, que é a governador Pedro Toledo, de frente o FNTEC, tá. Tem umas 5 ou 6 serviços feitos pela empreiteira, de abrir o buraco, de tapar. E na realidade ela não tampa, ela faz uma lombada, né? Mais uma lombada, né? Na cidade. Então assim, está oficializando os órgãos da prefeitura, fiscalizadora, se não existe a possibilidade de ter o fiscal da prefeitura estar junto com eles. Essa semana eu tive a oportunidade de estar atendendo uma pessoa e o serviço estava sendo executado de frente à casa dela, e eu fiz questão ali, de ficar ali horas ali, esperando, fora do meu horário de trabalho. O buraco foi aberto, foi tapado, e eu entendo que seria uma nova terra. A mesma terra está voltando. Quando que essa terra vai secar?
aí chega aquele asfalto frio em cima, chega aquela qualidade de, felizmente, não funciona. Então, assim, temos sim que cobrar sim da Sabesp, temos que cobrar sim dos órgãos da prefeitura, do lado da fiscalização, que eu acho que precisa estar acompanhando as obras. Eles estão fazendo como eles querem. Infelizmente, cidade parece que tem tatu trabalhando, de tanto buraco que tem aí. Um outro assunto também, que já foi colocado aqui sobre as estradas rurais, até eu estive conversando com o vereador Nilson, e fiz o pedido da Antônio Valdrigue, Bicame, até foi. Só que passaram metade e voltaram. Então, mais uma vez, reforçando para terminar o serviço, porque no lugar principal, que é a dificuldade da população está passando ali, são poucos, mas são contribuintes, que é a subida e a descida ali do Tiraçá, é o lugar mais difícil para eles transitarem, que está ocasionando as dificuldades para ele. Então, pedi mais uma vez para tentar executar o serviço. Queria um ofício também de pesares para as famílias de Laura Aparecida Piovisani, de Lourenço, dona Laura da Elmo, e João Peroni, nosso amigo Zico. Um outro problema também que eu tenho acompanhado muito por aí é as nossas vicinais. Quantidade de mato na lateral, a falta de saída de água que está acontecendo. Quando é cortado e deixado ali, eu acho que não é esse o trabalho, acho que tem que ser retirado. A falta de sinalização, e principalmente na Giovanni Costa, a quantidade de buraco. Então, eu queria também pedir para que seja visto isso aí. E principalmente as pontes de todas as vicinais, as cabeceiras. Você pega aqui a Giovanni Costa, as duas entradas, buraco muito grande, pouca chuva, né? Mas quando chove, a quantidade de água que está sendo parada em cima da ponte é um perigo, porque a gente sabe, a gente hoje já tem um pouco mais de juízo, mas tem a moçada que não tem juízo e velocidade se sabe que mata. Então eu queria pedir uma atenção também para isso aí. Agora uma briga minha que já vem vindo desde o meu mandato, a rua da minha casa, a rua Luiz Garpelli, que eu, o vereador Fábio, a vereadora Cláudia, o vereador Rodrigo, a gente já fez, acho que 1 ou 2 vezes ofício de lombada, voltou às aulas do projeto ali, o fluxo de criança é muito grande, de adulto também é muito grande, e motorista não está respeitando. Então, se fosse possível uma colocação da lombada, um estudo com a maior urgência possível, que depois que acontecer não adianta. Então, quero que deixe registrado também, e não só isso, a limpeza dos terrenos, e praticamente de frente à minha casa, onde foi retirada a terra, não tem calçada, mato muito alto, segundo a informação seria para dezembro. Esse loteamento, quando foi feito, a informação que eu tenho, e tenho marcado, tenho tudo em mãos, que o muro sairia na guia, de tanta briga, a gente conseguiu recuar, só que esse lugar não foi feito e existe um muro que acaba na guia. Então não existe passagem. Até convido quem não conhece o lugar a passar para ver o absurdo que é isso aí. Depois que acontecer, não adianta. Em casa já tive uma visita de uma cascavel, tive uma visita, o pessoal fala de escorpião, tá, mas uma visita de uma cascavel e uma jararaca. Tem um bebezinho novo lá, do lado de baixo tem uma senhora, lá de cima senhora, e daí se aconteceu o pior. Então, fica difícil para a gente. Mais um pedido é para Maristela, na rua Adolfino Alves, onde eu já pedi por várias vezes, acho que o Tiago já deve ter pedido, e acho que mais vereador, a elevação da lombada. Lugar de muita criança, muita gente idosa, e motorista não está nem aí. Passa e passa com muita velocidade. E para terminar, senhor presidente, uma boa administração começa nas pequenas obras. Muito obrigado, boa noite. A palavra o vereador Nilson Venters. Boa noite, senhor presidente, nobre pares, presentes, todos aqueles que acompanham pela internet.
Senhor presidente, em primeira mão gostaria aqui de fazer um agradecimento ao secretário de Trânsito pelo atendimento no Lago de São João, de ter mudado o ponto de descarga. Há muito tempo que a gente pediu para que fosse mudado, e no decorrer desse começo de fevereiro, prontamente o secretário mudou, e a população agradece, muitos que frequentam aquele local lá, agradece pela medida de ter mudado o ponto de descarga lá. Também, senhor presidente, gostaria aqui também de fazer um elogio e parabenizar a Secretaria de Saúde pela contratação de uma ginecologista mulher, já que essa casa aqui já fez vários pedidos sobre a contratação dessa ginecologista. E também pela contratação de mais médicos, oftalmo, neurologista, que estão atendendo as unidades do São Roque e Vila Zala. Então, parabéns à Secretaria de Saúde pela adesão. E outra coisa interessante, também falando da Secretaria de Saúde, é sobre a abertura do posto central, que agora está ficando até às 21 horas. E o plantão noturno, ela começa às 16 horas. Então, o pessoal já pode retirar sua ficha durante o dia, e o atendimento vai até às 9 horas. É uma solicitação, uma demanda muito grande que já tinha sobre esse horário, e agora a Secretaria de Saúde está atendendo a população nessa oportunidade. Agradeço muito a Secretaria. Senhor presidente, também o fato relacionado aqui ao vereador José Roque, eu também gostaria aqui de também encobrar um pouco a nossa fiscalização na parte de lotes na cidade, e terrenos. Eu sei que existe bastante terrenos que é da prefeitura, e no decorrer o secretário do Meio Ambiente está fazendo o máximo para atender também os terrenos que é da prefeitura, mas eu gostaria que fiscalizasse um pouquinho mais esses terrenos particulares, que dá um transtorno muito grande e muito feio para a nossa cidade. Loteamento esses que estão parados há muito tempo, não se constrói, e o bairro fica a Deus dará, causando transtorno para os moradores que moram vizinho, para aqueles que passam lá no bairro. Então, eu gostaria que a Secretaria de Fiscalização mexesse um pouquinho mais e cobrasse um pouquinho mais desses proprietários. E aqui até foi discutido uma vez sobre até o IPTU desses terrenos, em poder colocar progressivo. Porque se a pessoa tem um terreno e não constrói, e causa transtorno para a cidade, direto, para a população, para os moradores do bairro, que essa casa, o prefeito, pensasse com carinho, o executivo, enviar essa casa para o ano que vem, alguma coisa interessante nessa parte aí. Para até fortalecer os fiscais que trabalham na área. Porque é sentindo no bolso que as pessoas tomam a iniciativa de fazer alguma coisa. Então, senhor presidente, é isso. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Boa noite, senhor presidente, presentes, internautas, senhores vereadores. Quero iniciar minha fala hoje agradecendo a Deus por mais um ano legislativo que se inicia, pedindo a proteção de Deus para todos nós. Também gostaria, senhor presidente, de parabenizar o senhor prefeito pelo decreto 3.703/2019,
Laras e Maristela terão atenções redobradas a partir de 2019. A informação é do prefeito de Laranjal Paulista, Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, que acaba de editar o decreto 3.703/2019, estendendo as atribuições de seu gabinete aos 2 distritos. Na prática, o prefeito terá gabinetes onde irá atender a população, despachar com secretários, receber lideranças políticas e comunitárias e implementar ações administrativas específicas visando o desenvolvimento das 2 localidades. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, pois o munícipe terá o contato direto com o poder executivo. Fato esse que vai facilitar o munícipe quando ele precisa de uma estrada, quando ele precisa de uma ponte, quando ele precisa de melhorias no seu bairro. Porque para um munícipe lá do bairro Pau Cavalo, Pederneiras, Parazinho, vir até aqui em Laranjal, é mais difícil. E se ele estiver em loco, em Laras ou Maristela, vai facilitar para essas pessoas. Então, quero parabenizar pela atitude de ficar perto do munícipe, porque eu acho que aí vai funcionar muito melhor. Também não posso deixar de falar da balsa, que graças a Deus, ao empenho do prefeito, voltou à normalidade, a funcionar 24 horas. Então, eu sei da dificuldade daquela balsa funcionando até as 18 horas. Então, me coloco no lugar daquele povo e sei da importância que é o funcionamento daquela balsa 24 horas. Agradeço ao senhor prefeito pelo empenho. Também eu gostaria aqui de pedir permissão ao vereador Dr. José Francisco para reiterar o seu pedido da manutenção das estradas do distrito de Laras, do bairro Pederneiras, do bairro Parazinho, também aqui do bairro Bom Jardim, que recebi pedidos na semana passada. Pode ser que até o bairro Bom Jardim já foi feito, porque eu já fiz a solicitação. Mas, se ainda não for, eu deixo aqui reiterado. Também, senhor presidente, gostaria de parabenizar eu vou ler aqui, que no dia 5 de fevereiro de 2019, ocorreu a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão dos cursos de atendente e recepção e assistente administrativo, que foi oferecido pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, em parceria com o governo do Estado. Quero aqui parabenizar as pessoas que fizeram esse curso, porque são pessoas que trabalham durante o dia e que, à noite, investiram em mais conhecimento. Então, parabéns a essas pessoas que receberam o certificado de conclusão do curso. Por hoje é só. Muito obrigada. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Rodrigo Marçom Marcon. Senhor presidente, nobres pares, presentes, internautas, boa noite. Senhor presidente, para começar, eu gostaria de que se oficiasse o executivo para dar uma atenção ao bairro Jardim Europa. Eu sei que não é um problema só do bairro, as ruas estão esburacadas,
mas a situação do final da rua Leandro Silveira Lara está lastimável. O final da rua está caindo numa barroca, está afundando a rua. Então precisa ser tomado providências urgentes naquela rua lá. Também, senhor presidente, queria reforçar o pedido do vereador Fábio com relação às praças esportivas e a reunião de extrema importância junto ao secretário de Esportes. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor oficiasse o executivo questionando quem confeccionou essas placas de nome de ruas que foram colocadas na cidade. Quem autorizou, se não foi o executivo que confeccionou, quem autorizou a colocação? E quem verificou se essas placas estavam corretas? Várias placas estavam com nomes de ruas erradas. Inclusive, uma aqui no centro, a Dr. Oscar Vieira Sampaio virou Pastor Vieira Sampaio. Então, eu acho que precisa ser tomada providência com relação a essas placas. Eu gostaria que se oficiasse o executivo para saber quem confeccionou, se não foi o executivo que confeccionou, quem autorizou e se houve uma verificação dos nomes das ruas. Também reforçar também o pedido do vereador Zé Roque, como ele já bem citou, da iluminação pública e do estado das ruas. O estado das nossas ruas estão lastimáveis. Calçadas cheias de matos, parece que não tem fiscalização no município. As ruas cheias de mato, parece que a cidade está sem controle. Não tem um cronograma para se tomar conta do município. Vereador, você me permite uma parte? Pois não, vereador. Nós aprovamos nesta casa um projeto de lei de uma frente de trabalho. Hoje nós temos mais de 100 funcionários nessa frente de trabalho. E a cidade está imunda. Onde estão esses funcionários dessa frente de trabalho? Eu gostaria de saber isso. Eu acho que vale a pena a gente questionar o executivo. Porque nós temos que ter braçais nas ruas. Ainda que nós tivemos um janeiro sem chuva, senão a cidade teria acabado. Então eu vejo assim, meu Deus do céu, dá oportunidade para esse pessoal que está a fim de trabalhar e contrata a frente de trabalho para cuidar da cidade, limpar a cidade, sabe, tirar o mato desses terrenos. A Avenida da Saudade não se anda mais na calçada. Cadê o fiscal da prefeitura que não vai até lá e caneteia esse proprietário? Sabe, é uma rua que passa gente todos os dias. As pessoas são obrigadas a andar na rua porque não tem calçada. Então, acho que nós temos que cobrar mais da frente de trabalho. Acho que nós temos que bater nessa tecla. Sabe, contrate 70, 80, que vá para a limpeza da cidade. Obrigada, vereador. Eu que agradeço a parte, vereador. Eu acho muito pertinente a colocação da vereadora. Então, peço que se oficie também o executivo para saber onde estão alocados esses funcionários da frente de trabalho e para que eles sejam destinados a esses serviços. Senhor presidente, no Jornal à Tarde deste final de semana, no dia 9 de fevereiro, lendo as portarias publicadas pelo executivo, eu vi a portaria número 18/2019, que constitui o Comitê Municipal de Morte Materna e Infantil. Entre os seus representantes, na representação do Conselho Municipal de Saúde, a titular é a Joelma Alexandra Ruberti de Medeiros. Mas na mesma edição tem a portaria 17/2019, que dispõe sobre a nova composição do Conselho Municipal de Saúde. E a servidora municipal, representante do Conselho Municipal no Comitê da Morte Materna e Infantil, não está presente no Conselho Municipal de Saúde. Então eu peço que se oficie o executivo para que corrija essa falha nessas portarias. Também saiu, no dia 28/1/2019, um decreto, o 3.701, que regulamenta o ITBI-IV, o Imposto
de transmissão de bens imóveis intervivos. Eu gostaria que se oficiasse, aliás, não, eu preferia que, se pudesse, a Câmara convocasse o Executivo, mandasse um representante aqui para fazer uma reunião com nós, para sabermos que eu tenho dúvidas sobre essa regulamentação desse imposto por decreto. Os aumentos o aumento de valores estão acima da inflação, e nas leis mencionadas nesse decreto, eu não encontrei nada que dizia que ele poderia ter sido feito através de decreto. Eu e demais vereadores, vereador Ivete, Cláudia, Fábio, Zé Roque, pedimos já um parecer jurídico para casa, mas eu gostaria de ouvir o representante do Executivo qual que é uma explicação sobre esse decreto. Pois não, vereador? Permita uma parte. Pois não. Só lembrar que, quando discutido o Código Tributário, foi de grande polêmica esses reajustes aí. Então, eu acho que foge totalmente do que está no Código Tributário. Então, eu acredito que, erroneamente, foi feito por decretos aí. Mas vamos aguardar o parecer jurídico para confirmar isso aí. Obrigado, vereador. Senhor presidente, ouvindo as falas dos nobres vereadores aqui hoje, sou um dos últimos a fazer uso da tribuna. A vereadora Cláudia citou o ponto de ônibus que foi feito, depois apagado. O vereador Fábio citou as praças esportivas que estão abandonadas, que precisam de uma maior atenção. José Roque falou das estradas rurais, o vereador José Francisco falou das estradas rurais, dos tapa-buracos, o Zé Roque da iluminação pública, das estradas rurais e vicinais. O vereador Nilson citou a mudança da carga e descarga que foi feita de um lado da rua, foi mudado para o outro. Eu acho que tudo isso que eu ouvi dos vereadores hoje, falando sobre a situação da nossa cidade, está no contramão da fala da vereadora Ivete, sobre o bom uso do dinheiro público, sobre a transparência. Eu acho que o Executivo tem deixado a desejar nesse ponto. Talvez não devemos pedir só uma reunião com o secretário de Esportes. Acho que a gente deveria pedir uma reunião com todos os secretários, ver qual que é o cronograma de cada secretaria, para entender o porquê que a cidade está dessa maneira. Abandonada com mato. Então, eu acho que a gente precisa repensar o modo de fazer política. Muito bem colocou a vereadora Ivete, achei sensacional o texto dela. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Passamos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a segunda chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Ordem do dia. Processo número 639, projeto de lei número 58 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação do programa Patrulha Agrícola Mecanizada no município de Laranjal Paulista, define procedimentos e dá outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 15, projeto de lei complementar número 3 de 2019, do Poder Executivo. Dispõe sobre a instituição do Programa de Demissão Voluntária, o PDV, e dá outras providências. Em primeira discussão,
Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 35, projeto de decreto legislativo número 1 de 2019, da mesa diretora. Dispõe sobre a alteração e revogação de artigos do decreto legislativo número 4 de 2009. Em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Marçom Marcon. Senhor presidente, eu pedi o uso da palavra somente para justificar para os ouvintes, internautas, porque quando a gente lê aqui, dispõe sobre a alteração e revogação dos artigos do decreto legislativo número 04/2019, fica muito vago para os munícipes acompanhar o que nós estamos votando aqui. Esse decreto legislativo é referente ao aumento do valor do cartão alimentação dos funcionários da Câmara, passando para R$300. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 40, requerimento número 1 de 2019, dos vereadores Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, José Roque de Camargo e Ivete Aparecida Migliani. Requerem cópia na íntegra do processo licitatório número 38 de 2015, da carta convite número 10 de 2015, do contrato número 65 de 2015, que tem como objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas de administração, finanças, orçamentos, contabilidade e planejamento, no valor de R$ 77.760. Requerem cópia na íntegra do processo licitatório número 7 de 2019, do convite número 1 de 2019 e do contrato número 8 de 2019, que tem como objeto a prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria tributária e administrativa, no valor de R$ 118.800. Em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 44, requerimento número 2 de 2019, do vereador José Francisco de Moura Campos. Requer um relatório constando quais são os médicos que recolheram o ISS no município nos últimos 3 anos. Em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.